Olá a todos vocês! Finalmente chegamos ao final de uma jornada de aprendizado e descobertas, onde nós exploramos profundamente a essência e o impacto da obra missionária. Este nosso curso básico de missões e evangelismo foi um tempo especial para nós refletirmos, crescermos e principalmente para nós consolidarmos uma visão clara do que realmente significa ser parte do plano de Deus para o mundo. Junto conosco, você percorreu um caminho intenso de preparo e nós passamos juntos pelos elementos da obra missionária, nós entendemos também os inimigos da missão, nós conhecemos também estratégias e ferramentas como o evangelismo relacional e também nós chegamos à conclusão, melhor dizendo, e chegamos até temas desafiadores como missão transcultural. E nesta nossa última aula, que é a aula de conclusão, nós vamos avançar juntos com uma visão bem clara de como aplicar todo esse conhecimento que nós obtivemos de forma prática e de forma inspiradora. No nosso curso, conforme você está vendo no slide aí, nós vimos primeiro a questão do preparo, vimos também a questão dos desafios e principalmente nós analisamos em diversas aulas estratégias para que a gente possa ser eficiente, para que a gente possa ser eficaz nessa tarefa tão importante, tão árdua que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E claro, lembrando, também nós aprendemos que a missão ela é um chamado para todos nós. Nós aprendemos, inclusive, em uma das nossas aulas, que não existe o dom de evangelista ou o dom de missionário. Muito pelo contrário, cada um de nós tem uma responsabilidade dada pelo próprio Jesus de evangelizarmos. E cada um dos aspectos que nós estudamos juntos neste curso aqui, e lembrando, nós estudamos discipulado, estudamos também a questão do sustento missionário, e cada um desses detalhes revelou que evangelizar é muito mais do que uma tarefa. Nós vimos que não existe dom de evangelista, mas também vimos que evangelizar é muito mais do que uma tarefa. Nós vimos que missão é um chamado, é um compromisso com o amor de Deus pelas pessoas. E cada vez que nós nos dispomos a compartilhar a mensagem de Cristo, nós estamos respondendo a este chamado e, principalmente, nós estamos ampliando o alcance do amor de Deus. Importante lembrarmos também que a obra missionária ela começa no coração, começa no interior do coração e ela transborda para todos ao redor. E é importante lembrar também que a obra missionária não é um trabalho restrito exclusivamente aos missionários que estão enviados para missões transnacionais, mas a missão é algo que tem que estar presente na vida de cada um de nós. Quando nós estávamos aprendendo sobre a questão do papel da igreja na missão, nós entendemos que a igreja ela é a base de toda a ação missionária. Logo, não existe, não deveria, pelo menos, haver nenhuma iniciativa missionária que não tivesse o apoio de uma igreja. E é importante lembrarmos que a igreja ela é muito mais do que um lugar de culto. A igreja ela é o ponto de partida para o apoio, para o envio e para o sustento dos missionários, conforme você está vendo aí no slide. E quando a igreja se compromete com a missão, ela se torna um canal poderoso de esperança e de transformação. Inclusive nós aprendemos, e você deve estar lembrado, que o sustento missionário deve ir além de contribuições financeiras. Nós vimos, por exemplo, que o missionário ele recebe um valor mensal para que ele possa se sustentar, comprar alimento, eventualmente remédio, material de higiene, aqueles itens básicos para sua subsistência, né? Aqueles itens
do seu dia a dia, mas também o missionário deveria receber um valor extra para que ele possa investir nos projetos. Porque em muitos casos, muitas situações de obra missionária, o próprio missionário às vezes tira do seu próprio sustento para alugar um templo, para pegar e gastar com material de divulgação, para comprar equipamento de som. Isso não seria o mais adequado, o mais correto. Isso nós vimos no curso, e aqui nós não estamos tentando criticar ninguém. Nós estamos tentando dizer como seria no mundo ideal. Então, nós aprendemos que o sustento missionário deveria ir além daquilo que ele recebe mensalmente. E além do apoio financeiro, o missionário também precisa de suporte espiritual, por isso a importância da igreja, né, que é a questão da autoridade espiritual, e também ele precisa de apoio emocional, além de oração constante. E ele lá, quem está no campo missionário, precisa ter certeza de que não está sozinho. E quem faz isso? A igreja. Através de quem? Através de seus membros. Porque a igreja, como corpo de Cristo, ela é fundamental para que a missão seja levada adiante com força e com dedicação. E nós vimos também que o evangelismo ele é muito mais do que palavras, que ele é relacionamento. Inclusive nós tivemos uma aula excelente sobre evangelismo relacional. E você deve estar lembrado também que quando nós estávamos discutindo sobre o evangelismo relacional, nós percebemos o impacto de uma abordagem genuína e próxima. E principalmente nós aprendemos que evangelizar não é só falar, é viver o evangelho. Cada conversa, cada gesto, cada atitude revela um Cristo. Inclusive nós aprendemos que o evangelismo começa em casa, entre os familiares e amigos, depois se expande para os nossos círculos mais próximos, e que criar relacionamentos verdadeiros e demonstrar o amor de Cristo em nossas ações pode abrir portas que palavras sozinhas não conseguem. Ou seja, evangelismo é muito mais do que convencer, é tocar corações com o amor de Cristo. Nós vimos também, quando estávamos abordando em relação aos desafios e oportunidades da missão, e aprendemos como superar esses obstáculos, nós vimos que sempre houve barreiras e sempre haverá barreiras. Inclusive nós tivemos uma aula específica sobre isso, onde nós abordamos sobre os inimigos da obra missionária, que são, dentre vários inúmeros que podem existir, tivemos uma aula bem extensa sobre isso, o desânimo, dificuldades financeiras, resistência cultural, falamos também do próprio resistência espiritual também. Eles estão entre os desafios que os missionários enfrentam. Mas uma coisa ficou muito clara naquela aula, e nós estamos aqui nessa nossa aula final também, relembrando. E isso ficou muito claro naquela aula, mas nós queremos lembrar aqui também. Nós somos mais do que vencedores. E com a graça de Cristo, nós podemos superar cada um desses obstáculos, sabendo que aquele que nos chamou é o mesmo que nos capacita para essa missão. Quando nós estávamos também aprendendo sobre missão cultural, nós vimos que mesmo em culturas e ambientes diferentes, há oportunidades de levar luz e esperança. Inclusive nós aprendemos que missão transcultural não é feita só de forma transnacional, você indo para um outro país. Inclusive nós citamos um ótimo exemplo da igreja de Rondonópolis, que fica aqui no Mato Grosso, que eles realizam missão transcultural aqui dentro da própria cidade. Existe aqui congregação de haitianos, existe também a congregação entre os venezuelanos, se eu não estou enganado. Ou seja, nós podemos fazer missão transcultural dentro da nossa própria cidade. Inclusive, em um outro vídeo, na turma anterior, nós mencionamos que ao fazermos cultos em outros idiomas, é a possibilidade de nós também estarmos preparando missionários transnacionais. E como que eles vão fazer isso? Através dos cultos voltados para haitianos, para venezuelanos e para outras diversas nacionalidades que existem
aqui no nosso país, que são diversas, inúmeras. Então, ter culto voltado para outras nações, um atendimento para pessoas de outras nações, também é uma forma de fazer a missão transcultural aqui dentro do nosso país. Mas aqui nós não estamos dizendo que a missão transnacional não é importante, muito pelo contrário. Nós vimos, e mais adiante nós vamos ver também sobre isso, que a missão ela precisa ser feita de forma simultânea. Existem algumas igrejas que dizem, não, porque nós não ganhamos nem a nossa Jerusalém, como é que nós vamos querer ganhar Samaria? Como que nós vamos querer ganhar Samaria, os confins da terra? Não. Jesus Cristo deixou bem claro, a missão ela tem que ser feita de forma simultânea, começando por Jerusalém e Judá. Começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não é primeiro Jerusalém, depois Judéia e depois Samaria e só depois os confins do mundo, não. Isso precisa ser feito de forma simultânea. E aí, por isso que é importante o preparo da missão transcultural. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus só pode me usar se eu for lá para outro país. Não, Deus pode te usar aqui, te preparando para que quando você chegar em outro país, você realmente esteja preparado para cumprir o seu chamado de forma impactante, para que você não seja afetado, né, pela necessidade de adaptação cultural, os costumes, os hábitos daquele outro lugar. E também, ainda, nós vimos falando sobre a questão do sustento missionário, nós vimos que um ponto muito importante em relação ao sustento missionário, apesar que já foi falado aqui um pouquinho nessa nossa última aula aqui, nós vimos que o sustento missionário ele é uma responsabilidade de toda a igreja. E vimos também que a missão de Deus ela não é sustentada por apenas uma pessoa ou por um grupo. O sustento do missionário ele deve ser um esforço conjunto, onde cada contribuição é uma semente de transformação. E aí nós vimos que o sustento do missionário, seja de forma financeira, de forma espiritual, de forma emocional, todos nós podemos fazer sim. Podemos mandar uma mensagem para o missionário, podemos fazer uma ligação, principalmente hoje que temos essa questão de Telegram e WhatsApp, nós podemos mandar uma mensagem para o missionário, podemos ver como que ele está, mandar uma mensagem de incentivo, de encorajamento. Também nós podemos orar, podemos contribuir financeiramente, podemos também, nós acabamos de falar, podemos encorajá-lo, podemos ajudar a construir o reino de Deus, podemos fazer inclusive, da forma como estamos fazendo aqui, preparando amantes da obra missionária para que eles possam fazer a obra de Deus. Então, participar da missão é uma honra e um privilégio para todos os cristãos, seja indo, seja apoiando quem for, seja orando pela missão, seja encorajando quem está no campo, seja instruindo quem tem chamado. A obra é muito importante. Nós vimos também que é importantíssimo a questão de ter estratégias adequadas para fazermos o evangelismo. Nós vimos que fazer a obra de Deus não pode ser feita de forma aleatória, até porque existem vários tipos de evangelismo e dependendo da situação, dependendo do local, ele não vai ser o mais adequado. Vamos citar um exemplo. Eu estava vendo uma pregação hoje pela manhã e o palestrante falou que muitas vezes se faz uma campanha, uma cruzada de missões e evangelismo lá numa praça, pensando que essa é a forma mais adequada de alcançar os não crentes. Não. Para não crentes você tem que pegar e fazer uma cruzada evangelística falando de Jesus. Um evento de missões e evangelismo é para capacitar a igreja, para quebrar barreiras, para envolver a igreja. Isso tem que ser lá dentro das quatro paredes, preparando pessoas para que eles possam lançar a rede e colher os peixes. E o próprio Jesus Cristo disse, inclusive, olha,
Vede os campos que já estão brancos para a ceifa, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Porque existem muitas pessoas, existem muitos obreiros, mas nem todos estão dispostos. Então, chegou a hora de você viver a missão. Este curso aqui, apesar de ser um curso simples, estamos já acho na 11ª aula, ele foi o ponto de partida, uma preparação para que você faça a diferença aonde você estiver. E lembre-se, nós já falamos nesse vídeo de hoje, missões não estão restritas apenas a viagens ou a projetos distantes. Eles começam na sua cidade, no seu bairro e inclusive até mesmo na sua própria casa. Por quê? Porque Deus te chama para ser um missionário no seu cotidiano, no seu dia a dia, através de cada gesto, de cada atitude e de cada palavra de amor. Então, o chamado de Deus é para nós agirmos enquanto há tempo. Então, é a hora, é o momento de você responder ao seu chamado. Não espere mais. Por quê? Porque a missão de Deus ela é contínua. E assim como o amor de Deus não tem fim, o chamado para levar a sua mensagem de esperança também permanece. E agora, neste momento, é o momento de você responder com fé, com coragem, com determinação, sabendo que precisa de amor, precisa de sabedoria e precisa principalmente estar disponível para o serviço. Porque muitas vezes as pessoas querem só ser vistos, mas você precisa estar, como aqui está aparecendo no slide, você precisa estar disposto para o serviço. E não permita, por favor, que os desafios te desanimem, porque nós já vimos, vão aparecer muitos desafios, mas Deus equipa aqueles que Ele chama. A nossa jornada missionária só começou. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve conosco nessas aulas. A nossa jornada missionária somente começou e ainda tem muito trabalho para ser feito. O mundo precisa da sua luz, precisa da sua disposição, precisa da sua fé. Que você possa avançar com convicção, respondendo ao chamado de Deus para alcançar vidas e para transformar o mundo. Lembrando-se de que na missão de Deus nós somos parceiros de um propósito eterno. E lembrando aqui, resumindo já, para o vídeo durar mais 30 segundos, a missão ela pode ser local, pode ser nacional, mas ela pode ser internacional. Peça para que Deus lhe oriente, peça para que Deus lhe direcione. E eu creio que através do conteúdo que nós oferecemos de forma gratuita nesse curso aqui, Deus pode ter aberto a sua visão, lhe mostrado diversas possibilidades de como você pode ser útil ao reino. Comece pequeno. Você não vai começar com um big de um projeto, não. Comece pequeno, fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque agora que você tem o conhecimento, é hora de agir. Ore, busque formas de aplicar tudo o que aprendeu. Seja um missionário no seu lar, no seu trabalho, na sua comunidade. E quem sabe você pode ir até os confins da terra para realizar missões transculturais em regiões transnacionais. Que o Senhor te use poderosamente para levar sua luz e seu amor a todos os povos. Fique com Deus. Uma ótima prova para você. Nós nos encontraremos, se Deus quiser, em breve em um próximo treinamento. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, no santo nome de Jesus.